Isso. Queridos, hoje queria compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração já há algumas semanas. Eu acho que inclusive antes da gente entrar aqui no mês de novembro, que nós estamos falando sobre serviço, e é uma palavra que ela vem crescendo no meu coração, e eu venho meditando nela, e eu acho que chegou no ponto aí de poder compartilhar com a igreja. E a palavra é uma exposição aqui de Mateus 25, a partir do 13, né? Vamos estudar uma parábola hoje. Então, queridos, como você deve ter percebido, a gente está falando sobre serviço, né? Aqui no mês de novembro, todos os domingos, estamos falando sobre o serviço cristão, né? O serviço a Deus, o serviço ao nosso próximo, e como que a gente pode navegar por esse tema. Ontem eu tive a oportunidade ali de conversar com os jovens, né? Então eu dei uma prévia do que seria a mensagem hoje. E hoje, quem esteve ontem presente vai ter um pouquinho de um repeteco, vai ter umas coisas novas, né? Mas vamos engrossar um pouquinho o caldo aqui. Amém? Então eu queria convidar você, querida, a abrir sua Bíblia ali no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 13. Isso aqui é Jesus falando, ele fala assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, né? Então Jesus, nesse momento, ele está falando sobre algumas parábolas. E ele está falando sobre o fim dos tempos, né? E qual que deve ser a nossa postura para nos prepararmos para esse fim. Então, basicamente o estudo que a gente faz, querido, sobre escatologia, que é o estudo do fim dos tempos ali, ou quando a gente reflete, quando a gente prega, quando a gente estuda sobre os últimos dias, o dia do juízo. Queridos, o objetivo principal não é a gente tentar acertar quando vai acontecer. Quando a Bíblia ela fala dos princípios elementares, ela fala justamente também do princípio ali do juízo final. O objetivo, queridos, não é a gente tentar acertar, não é a gente ficar que nem astrônomos, olhando os astros e falar assim, vai ser no dia tal, do dia tal, do dia tal. Queridos, todas as denominações, todas as seitas, todas as religiões, queridos, todos que se arriscaram a dizer o dia e a hora falharam. Como que você sabe? Porque nós estamos aqui. Né? Jesus não voltou ainda, queridos, todos falharam, vergonhosamente. E Jesus ele fala, se ninguém sabe o dia nem a hora, então não vai ser você, não vai ser o pastor Bambambam, não vai ser o presidente da república, ninguém vai saber o dia e a hora. Só nos resta uma coisa a fazer. Uma coisa é ficar atento aos sinais, sim, né? Mas se a gente for ver os sinais que Jesus falou, acredito que todos já aconteceram, né? Praticamente todos. Guerras, já ouviu falar de guerra? Não. Só umas 200, né? Já ouviu falar de rumor de guerra? Não. Já teve peste? Já ouviu falar de peste, de epidemia, de pandemia? Queridos, já aconteceu tudo, tá? Agora tem alguns outros sinais que ainda estão acontecendo, já estão se desdobrando. Mas o que a gente precisa saber? Estamos cada vez mais perto do fim. Mais perto do fim. Mas eu não falo isso para que a gente fique com medo do fim. Não é essa a ideia. O que a gente fala é para a gente ficar esperto. Ficar esperto, dar aquela coçada assim, dar aquela chacoalhada na cabeça, tirar o pó da roupa assim e vamos trabalhar. É mais nesse sentido. Porque assim, querendo ou não, né, dentro de você, dentro de mim, deveria ter o desejo da gente se reencontrar com o nosso Senhor, né? A gente poder estar com o corpo glorificado, onde não tem mais choro, onde não tem mais tristeza, e a gente está vivendo, né, nessa nova Jerusalém, um tempo glorioso por toda a eternidade com o nosso Deus. Isso aqui deve ser o desejo do nosso coração. Mas até lá, a gente tem algumas coisas que a gente precisa fazer. E o Senhor Jesus, ele fala algumas parábolas de como deveria ser a nossa postura, ou como que ele espera que seja a nossa postura. Então, antes aqui da parábola dos talentos, ele está falando da parábola das 10 virgens, que é no mesmo tema, aí ele entra na parábola dos talentos. Ele fala assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Ou nós não sabemos. Aí ele entra na parábola e fala assim, a partir do versículo 14. E também será, né, o reino de Deus, né, também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens.
A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida ele partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Amém, queridos? Essa é uma parábola dura. Eu reconheço isso. Queridos, o que essa parábola está dizendo? Jesus está fazendo uma metáfora de como é o reino dos céus, né? Jesus, volta e meia, ele se valia de parábolas para poder expressar o que ele está falando. Porque assim, se a gente se colocar no lugar de Jesus, devia ser muito difícil fazer o que ele estava fazendo. Imagina você que habitou no céu por toda a eternidade, antes de começar o tempo. E você viu todas aquelas coisas maravilhosas, né? Você viu cores que não existem, cheiros que não existem, sabores, né? Você viu todas essas coisas lindas, maravilhosas, e você teve um vislumbre, você vivia lá. De repente, Jesus, ele encarna como homem, num mundo limitado. Aí ele fala assim: como que eu vou explicar para essas pessoas o que é aquilo que eu vi? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou explicar como que é o céu? Como que eu vou explicar como é a Nova Jerusalém? Não tem palavras, né? Não tem descrição exata daquilo que é. Por quê? Não cabe na nossa cabeça o que é o céu hoje. A gente vai precisar de um corpo glorificado para poder entender, uma mente glorificada, uma mente superior, né? Como que eu vou explicar o que é o inferno para as pessoas? Então o que Jesus ele sempre fez? Você pode ver as mensagens dele, às vezes que ele conversou com seus discípulos, que ele ministrou, ele sempre usava referências do mundo das pessoas para tentar explicar. Então, quando Jesus ele faz uma parábola, uma metáfora, ela nunca é completa. Então, assim, é sombra daquilo que está por vir. Assim como quando a Bíblia fala que o tabernáculo no Antigo Testamento, ele é só uma sombra, né, daquilo que ainda está por vir. E você já pensou na diferença que é o objeto em relação à sua sombra? A sombra é só o contorno preto, né? Então, se você pega aqui o microfone aqui, deixa eu ver onde é que tá fazendo sombra aqui, vocês não vão ver, né? Mas quando vocês verem uma sombra, né? A minha mão, ela tem toda detalhes, textura, tem pelo, tem unha, tem uma cor, tem os meus machucados, que eu tô com machucado aqui. Aí vocês conseguem ver somente a sombra. Quando vocês veem somente a sombra, vocês podem até correr o risco de achar que a minha mão é aquilo lá. Só que vocês estão vendo a sombra, nós estamos vendo a sombra, e Jesus está falando, isso aqui não é igual a essa sombra. É só parecido com essa sombra. Tem uma coisa, ele não é algo plano, ele é algo que é gordinho, né? Ele tem uma altura, ele tem uma profundidade, tem outras cores além de preto. E tem uma coisa aqui em cima, que você não está vendo a sombra, mas que se chama unha.
Unha é uma parte que é mais dura que o restante. E Jesus está tentando explicar, né, para os seus discípulos o que ele está querendo dizer. E quando ele fala do reino dos céus, é algo tão complexo, tão sublime, tão maravilhoso, que Jesus usa metáforas que até parece que não tem a ver uma com a outra. De repente, Jesus ele fala assim: o reino dos céus é como um senhor que distribuiu talentos. E em outra hora ele está falando assim: o reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro num campo e vendeu tudo. Eu falei, meu, mas não tem nada a ver uma história com a outra, né? Talvez só o tesouro ali, né? É porque assim, não cabe na nossa cabeça. Então Jesus ele está dando sombras. Então o que ele está falando aqui, a gente precisa levar ainda mais a sério, pensando que ele tentou usar palavras humanas, descrições humanas, para fazer referência a algo que não cabe na nossa cabeça. Então quando eu leio algo assim, eu tenho que pensar, cara, é muito mais sério do que está aparecendo aqui. O inferno, queridos, é muito pior do que fogo e enxofre. Você acha que vai estar pegando fogo no inferno? Pense comigo. Um ambiente espiritual que é feito para demônio, querido. Que é feito para diabo. Você acha que está pegando fogo? Está queimando o quê lá? Madeira? É carvão, queridos? É muito pior. Só que, talvez a coisa que fazia referência na cabeça das pessoas daquela época, talvez a pior coisa é imaginar um lago feito de fogo e enxofre. As pessoas pensavam, nossa, vai ficar ardendo, vai ficar derretendo, eu vou ficar sofrendo, vai ter ranger de dentes. Se a pessoa está queimando, não vai estar rangendo os dentes, né? Então a pessoa queima, mas não queima. Que lugar terrível que é esse, né? Então assim, Jesus ele estava usando esses objetos, essas referências, né, do mundo real para tentar explicar algo que é espiritual. E a mesma coisa com as parábolas. Então ele fala assim: o reino dos céus, ele vai ser como esse Senhor. Assim como Jesus fez com outras parábolas, que a parábola é uma metáfora, então cada elemento da parábola, ela tem algo que condiz com o mundo real, que a gente pode fazer algo análogo, que a gente fala, né, como analogia. Então assim, ele fala, é um Senhor, e esse Senhor, ele é muito rico. Ele chama os seus servos, e ele distribui os seus bens aos seus servos. Então ele fala assim, ele fala de 3 servos que ele chama. Para um, ele entrega 5 talentos. Para outro, ele entrega 2. E para o outro, ele entrega 1. Então, uma coisa que a gente só precisa corrigir na nossa mentalidade, quando a gente fala de talento, a Bíblia, quando ela está falando de talento, ela está falando de um peso. Ela não está falando de um dom. Tá? Ela não é que a palavra no português é a mesma. Mas ela está falando de um peso. O que é esse peso? O talento, ele é uma peça que pode ser de ouro ou de prata, de mais ou menos 34 quilos. Então pense, queridos, 34 quilos. Aí ele chama o primeiro lá, ele entrega 5 peças de 34 quilos. Aí eu penso assim, pro primeiro servo, no mínimo ele tinha que vir de carroça, né? Para colocar os talentos, porque são mais de 150 quilos. De ouro, né? Ou no caso de prata, que pode ser, mas eu acredito que seja de ouro, porque as outras referências que Jesus faz normalmente são de ouro, né? Então são 5 talentos de ouro que ele coloca ali naquela carroça dele. E ele entrega para o outro 2 talentos e para o outro 1 talento. Cada talento, querido, 34 quilos de ouro, eu fiz a conta aqui. Cada talento vale 10.590.660 reais. Bastante, né? Então, o primeiro servo, ele recebeu uma quantia de 52.953.300 reais. E ele falou assim, vai multiplicar isso aí, né? Então, queridos, a primeira coisa que essa parábola me ensina, que conforta o meu coração, que é, todos nós recebemos alguma coisa de Jesus. Querido, se você está aqui nessa igreja, se um dia você confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, se um dia você nasceu, queridos, você está vivo, você tem capacidade, você tem um cérebro, você tem tempo, você recebeu algo do nosso Deus. Você recebeu algo do nosso Deus. E às vezes, queridos, naqueles momentos que a gente está em baixa, que a gente acha assim, mas o que eu tenho é tão pouquinho. Queridos, o teu pouquinho é 10 milhões de reais, queridos. No valor do reino, no mínimo, no mínimo.
Então, por mais que você veja alguém que tem mais capacidades, alguém que tem mais recursos, recursos financeiros, alguém que tem mais capacidade de administração que você, queridos, o que você tem vale muito. Por quê? Porque foi o próprio Deus que deu para você. Então, a minha segunda pergunta é: o que é que você tem? O que é que você tem? Quanto dinheiro você tem? Qual que é o tamanho do teu salário? Que é a referência mais óbvia. A gente está falando sobre finanças. Qual carro que você tem? Ah, não tenho carro. Você tem uma moto? Não tenho moto. Você tem uma bicicleta? Não tenho bicicleta. Você tem um par de tênis? Chinelo? Alguma coisa você tem. Tem uma casa para morar? Ah, mas é uma casa alugada. Você tem comida? A comida que você tem dá só para você ou sobra, né? Aí tem algo que todo mundo tem, que é tempo. Todo mundo tem tempo igual, que foi o nosso Deus que deu. Ele deu o tempo que a gente tem 24 horas por dia, e ele nos deu o tempo dos tempos de vida que a gente vai ter. Para uns ele deu mais, para outros ele deu menos. Alguns de nós aqui vão viver até os 100 anos. Outros aqui de nós vão viver até os 50, até os 60. Jesus viveu até os 33 anos. Ele teve uma porção de tempo. Queridos, a gente recebeu algo do Senhor que são as nossas capacidades. Uns bons em fazer conta, outros são bons em administrar, outros são bons em liderar pessoas, outros têm mais facilidade em entender a palavra de Deus, outros têm dons de ensino, outros têm dons de fazer coisas com as mãos, né? O Leandro ali tem o talento para pintura, né? O meu sogro ali tem o talento para fazer edificações. Então, assim, Deus deu capacidades para você. Outro tem pessoas que têm facilidade em ter relacionamentos, né? O pastor Fabinho é um exemplo, tem um dom para isso, né? De ter relacionamentos, bons relacionamentos, cultivar relacionamentos. É um dom que a pessoa tem, que Deus entregou. Queridos, o que importa é que tudo o que a gente recebeu vem de Deus, né? Tem versículos que falam explicitamente isso, né? Quando eles falam, alguns versículos falam da nossa força do trabalho, a capacidade, queridos, que a gente tem de trabalhar, vem do nosso Deus. Aí tem gente que pode vir argumentar, mas pastor, eu ralei a vida inteira por 30, 40 anos trabalhando para juntar o dinheiro que eu juntei. Aí eu falo para você, e quem que você acha que deu essa força para você fazer isso? Você acha que vem da onde a tua capacidade? Não, pastor, você tem que entender que eu fiz uma faculdade, eu me esforcei, fiz pós-graduação, fiz mestrado, e eu apliquei a minha mente, eu tive uma ideia e um projeto que hoje me rende milhões de reais. E é mérito meu. Você pode achar assim, querido. Quem que te deu condições para isso? A família que você nasceu, queridos, que valoriza o estudo. Sabia? Você que está estudando, dê graças a Deus que você nasceu numa família, que teu pai e tua mãe valorizam o estudo. Tem um monte de crianças, de jovens, queridos, que estão em família, que o pai e a mãe falam que é besteira estudar. É bobeira estudar. Não deixa o menino estudar porque tem que trabalhar. Então, se você está numa família que te empurra para você estudar, dê graças a Deus por causa disso. Não é mérito teu. Você não escolheu o pai e a mãe que você tem. Você não escolheu os teus parentes. Você não escolheu nascer aqui em Paranavaí. Então, queridos, tudo o que a gente tem é de Deus. Então, ó, eu já vou falar, né? Hoje a mensagem, queridos, é para crente, tá? A mensagem é para crente. Se você não é crente ainda, você vai ter a oportunidade de virar no fim da mensagem. Mas hoje a mensagem eu estou falando para crente, querido. Porque se eu falar essa mesma mensagem lá fora do mundo, os caras vão me apedrejar e vão falar que eu estou louco. Só que a nossa fé, ela tem uma dose de loucura, ou uma grande dose de loucura. Né? Se você crê, né, numa religião que o nosso Deus morreu, né? Então, bem-vindo ao clube, né? A religião do Deus morto, né? Mas ressuscitou. Amém, faltou, né? Amém, queridos? Então, assim, tudo o que a gente recebeu vem de Deus. E quando Jesus ele fala desse Senhor, ele está falando da expectativa que ele tem com aquilo que ele nos deu. Qual que é a expectativa que ele tem de nós? A expectativa é que a gente atenda os interesses dele. Porque, queridos, pensa bem. Você tem uma sua empresa, certo? A sua empresa pegar o exemplo do Leandro. O Leandro tem a empresa de pintura dele.
Aí ele contrata uns pintores para pintura. E o Leandro, ele vende seu serviço, ele tem lá os clientes que ele precisa atender. Aí ele dá para os seus pintores as ferramentas que eles precisam, dá a tinta, dá as condições, e ele fala assim: agora eu quero que você pinte a comunidade Caminho Vivo. O que você ia achar, como que o Leandro ia se sentir se de repente os pintores dele pegassem todas as ferramentas, a tinta, tudo que o Leandro deu para ele, e eles resolvessem pintar o vizinho aqui do lado? O Leandro não ia ficar feliz, né? No mínimo, né? Daí ele ia falar assim: tá, mas eu te dei todas essas coisas, eu pedi para você pintar aqui, por que você pintou ali? Não, mas veja bem, eu tive uma ideia muito boa. Eu vim e fui pintar o vizinho aqui, que ele estava precisando, a casa dele estava suja e tal. Daí ele falou: não, mas eu pedi para você pintar a comunidade Caminho Vivo. Como que você faz isso comigo? Então assim, o Leandro, ele tem a empresa dele e são os interesses do Leandro que precisam ser atendidos. Se o Leandro está pagando funcionário para fazer um serviço para um rapaz que não vai pagar nada para o Leandro, o problema é do Leandro, não é do funcionário. O funcionário precisa atender os interesses do Leandro. Agora, se o funcionário não está satisfeito com a maneira como o Leandro conduz a empresa dele, ele é bem-vindo a se retirar da empresa, só pedir a conta e está tudo certo, né? Só que enquanto ele está debaixo ali submisso, sujeito à empresa do Leandro, ele precisa atender os interesses dele. Tanto que o Leandro está munindo os funcionários dele com recursos, com tudo que eles precisam para fazer isso. Então, quando o nosso Deus, ele nos dá todas as coisas, e a gente entende que isso veio dele, e Deus, ele é tão gracioso que ele permite que a gente viva uma vida usando as coisas que ele deu para os nossos próprios interesses. A gente pode viver a vida inteira assim, queridos. Deus não vai falar nada ao longo da vida, mas vai vir o acerto de contas no fim da vida. Agora, se eu entendo que vem de Deus, eu preciso atender os interesses de Deus com aquilo que ele fez. Aí a minha pergunta é: quais são os interesses de Deus? Olha lá, Mateus 23. Quando Jesus ele fala ali para os escribas, né? Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Aqui ele está falando dos interesses dele. Quais são os interesses dele? A justiça, a misericórdia e a fé. Aí ele fala: vocês deveriam fazer essas coisas, continue dando os dízimos, mas não se esqueçam daquilo que eu acho mais importante. Ou em Mateus 6,20, vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde ladrão não chega, nem atrás corrói. Jesus está falando: mais importante do que os recursos que eu te dou, eu estou falando para você, vende esses negócios aqui, dê esmola, vão ajudar os pobres, vão ajudar os que estão precisando, os pobres de espírito, os pobres do corpo, os pobres de recursos, vão ajudar eles. Ajuntem tesouro nos céus. Aí depois de Jesus ele fala assim, a grande comissão, Marcos 16, 15 a 18, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Queridos, tem mais uma série de versículos aqui que eu poderia falar, mas eu peguei alguns para a gente começar a entender qual que é o interesse de Deus. Então pensa o seguinte, queridos. Deus, ele está nos entregando uma quantidade enorme de recursos. Por mais que a gente ache pouco, sempre vai ser muito. Por mais que você ache pouco, é muito. É muito. É o suficiente para você e suficiente para você passar para os outros. Eu não estou falando só de recurso financeiro, mas também de recurso financeiro. Mas aquela proporção de Bíblia que o Senhor já colocou no teu coração é suficiente para você e é suficiente para alguém. Querido, sempre tem alguém que sabe menos de Bíblia que você. Sempre tem alguém que está precisando ouvir que Jesus morreu pelos seus pecados. Sempre tem alguém que precisa ser consolado em meio ao sofrimento.
Sempre tem alguém que precisa de ânimo, queridos, para perseverar. Sempre tem alguém que está precisando saber como é ser discípulo de Jesus. E essa porção de Bíblia que você tem dentro de você já é suficiente para alguém. Talvez não seja suficiente para um cara que tem, sei lá, doutorado e é difícil de conversar com o cara. Mas para alguém que é pobre de espírito, é suficiente. Ah, pastor, mas eu não tenho milhares de reais sobrando. Queridos, às vezes você tem o suficiente para comprar um pão francês a mais, com uma mortadela e um queijo. Já é o suficiente para alimentar alguém outro. Então a gente precisa atender os interesses dele. Agora pensa o seguinte. Eu dei esse exemplo ontem aqui no culto jovem. Quando o meu filho, o Gabriel, por exemplo, completar os seus 18 anos, ou perto disso, provavelmente ele vai querer ter o carrinho dele, a moto dele. E digamos que eu sou um pai assim muito, muito amoroso, e eu resolvo dar um carro para ele. Aí eu falo assim, Gabriel, você está debaixo da minha tutela, eu vou te dar esse carro, mas eu quero que você use o teu carro para o teu próprio lazer. Mas eu quero principalmente que você use o carro para abençoar pessoas. Eu quero que você vá pregar o evangelho para quem precisa. Eu quero que você vá levar marmita para aquele que está faminto. Eu quero que você vá visitar os órfãos. Eu quero que você vá visitar as viúvas. Eu quero que você vá fazer o bem com esse carro. E eu libero ele lá. Ele tá o carro dele, aí ele usa para ir para o cinema, daí ele vai lá para os pioneiros, vai se divertir, vai jogar bola, vai jogar vôlei, fazer o que ele gosta. Aí depois chega um tempo, deu 1 mês, 2 meses, eu chego pro Gabriel e falo assim, Gabriel, como é que tá indo com o carro? Ó, papai, o carro tá aqui limpinho, tá novinho, eu tô cuidando dele, tal. Não, tudo bem, fico feliz de estar cuidando do carro. Mas eu quero saber, e aí, o que você fez com o carro? Não, então, eu fui passear com os meus amigos, eu fui no cinema. Não, então, e o que mais? Não, então, ele tá limpo o carro, tá novo e tal, tô cuidando, tô trocando óleo. Falei, não, Gabriel, e aquilo que eu pedi pra você fazer? Não, pai, veja bem. Aí quando veio o veja bem já era, né? Não, é porque eu estava muito ocupado, porque agora com o carro que o senhor me deu, eu tenho que cuidar dele, tenho que levar no mecânico, tenho que trocar pneu, tenho que fazer não sei o quê. E começa um monte de desculpa do porquê não tá usando o carro para aquilo que eu dei o carro para ele usar. Queridos, qual que vai ser a minha reação? Qual vai ser a minha reação? Se eu for um pai amoroso, eu tiro o carro dele. Porque eu vou falar assim, Gabriel, você não entendeu. Eu, sendo um pai amoroso, eu vou tirar o carro dele para que ele não se perca por causa do carro. Agora, vamos uma outra situação. Gabriel ganhou o carro dele, começa a usar, começa a dar marmita, começa a cuidar de idoso, dá carona para o pessoal ir para a igreja, vai pregar, vai fazer discipulado, vai fazer um monte de coisa. E no meio do termo dele, tá usando para o seu próprio lazer também, vai passear, vai para um, sei lá, pôr de parque lá. Aí eu chego pro Gabriel assim, e aí, Gabriel, como é que tá? Pai, eu usei o carro aqui, a gente foi em tal lugar, abençoamos tal pessoa, preguei lá, fiz um grupo familiar em tal lugar, levamos um rapaz pro hospital, fomos lá no asilo, fizemos um monte de coisa boa, pai. E eu aproveitei também, fui no de parque uns dias. Cara, na hora que ele fizer isso, eu falei, Gabriel, o que você precisa para você fazer mais do que você está fazendo? Pai, se eu tivesse, em vez de um carro, uma van, aí eu poderia levar muito mais gente. Falei, tem problema. Então vamos colocar uma van. Troca esse carro aqui, dá uma van, 7 lugares, vamos continuar fazendo. Aí de repente Gabriel vai chegar, pai, agora tem um amigo meu que está interessado também. Se tiver mais um carro, a gente consegue fazer mais do que a gente está fazendo. Queridos, isso aqui não é loucura que eu estou falando. Isso aqui está em Coríntios, que fala que o Senhor, ele vai aumentar os frutos, né? Aumentar a nossa semente para que a gente possa frutificar mais justiça. E essa parábola fala sobre isso também. Então o que acontece? Os interesses são de Deus. Nós estamos vivendo aqui essa vida, enquanto nós vivemos, enquanto nós trabalhamos, a gente não pode nunca esquecer que nós estamos vivendo para os interesses de Deus. Os interesses são dele, a vontade é dele, os recursos são dele. Queridos, nunca deixe isso sair de diante dos teus olhos. Aquele livro, O Peregrino, que também virou um filme, ele fala do momento que o crente, né, que é o cristão, ele entra, se eu acho que não me engano, é a floresta da sonolência. Como é que é o nome daquela? É uma coisa assim, que é o momento que o cristão ele entra num ambiente, acho que é uma floresta, que ele começa a ficar com sono. O que é esse sono, queridos? São os prazeres da vida. Queridos, isso daqui é chocante. Sabe qual que foi o problema de Sodoma e Gomorra?
Você sabe dizer qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Ah, pastor, é imoralidade sexual, porque eles quiseram ter relações com os anjos lá. Não, eles não foram condenados pela imoralidade. Sabe por que eles foram condenados? Porque estava bom demais. Estavam se casando, dando-se em casamentos, faziam seus negócios, estava confortável. Todo mundo tinha ar-condicionado em casa, naquela época. Todo mundo tinha carro, né? Todo mundo comia fora no fim de semana, que eles estava bom demais. Sodoma e Gomorra foi condenada por ficar bom demais. As coisas, quando elas começam a ficar muito confortáveis, as pessoas se esquecem de Deus. Lembra que eu falei, se eu for um pai amoroso, eu tiro o carro, eu deixo ele desconfortável mesmo para ele lembrar de mim. Queridos, a gente olha isso, a Bíblia inteira, condenando quando as coisas ficam boas demais. Tem a outra parábola que fala da grande festa que vai ter, e o dono da festa, ele fala assim, vão lá, chama as pessoas para vir para a minha festa. Aí o que acontece? Os servos vão lá chamar para a festa, o que as pessoas falam de desculpa? Não posso, porque eu ganhei 5 juntas de boi, eu tenho que ver, eu tenho que negociar esses bois. Aí outro fala assim, ixi, não posso ir na festa, porque eu acabei de comprar um terreno. Queridos, quem que não quer comprar um terreno? Acabei de comprar um terreno, comprei um lote ali sei lá, no Sumaré, e eu tenho que dar uma olhada no lote lá. Os bois ali, eu estou bem no meio da negociação dos bois, deixa eu só terminar ali a negociação rapidinho. Aí o outro, em uma outra situação, fala assim, quando o Senhor Jesus está chamando para seguir, ele fala, vem e me segue. O que a pessoa fala? Jesus, deixa eu só enterrar meu pai. É rapidinho. Só que a gente sabe que não é o pai que morreu, né, na hora ali, né? Ele fala enterrar, é assim, deixa eu viver com os meus pais até o momento dele falecer, aí quando eu estiver livre, aí eu vou te seguir. Jesus fala, isso daí não serve. Isso não serve. Queridos, Jesus ele está confrontando os princípios, queridos. Nossa, preste muita atenção, toma muito cuidado no teu coração com o que eu vou falar. Não entendo. Que negócio de fala, né? Entrar pelo caminho errado. Queridos, Jesus ele confronta alguns princípios de valores de família. Não é só porque é família que significa que está acima de todas as coisas. Isso é um entendimento errado que entrou na igreja, queridos. A gente muitas vezes precisa romper com alguns familiares. Ah, você está falando de divórcio? Não, por isso que eu falei, tome muito cuidado com o que eu estou falando. Mas não significa que a família é primeiro lugar. Não significa que a família está acima de todas as coisas. Queridos, a tua responsabilidade não é só como família. Você como pai, você como mãe, você só tem um papel a mais com os teus filhos. A família de verdade é essa aqui, ó. É a família eterna. A família de sangue, ela vai acabar. Foi o que Jesus falou quando confrontaram ele da mulher que casou 7 vezes. Com quem que ela vai estar casada no céu? Jesus falou, não tem casamento no céu. Não tem essas coisas aí não. É a família da fé. Então a gente precisa ter cuidado. O outro que falou do que não podia comparecer à festa, ele falou assim, Senhor, eu só vou casar rapidinho ali. Eu só vou casar, deixa eu casar, aí... Queridos, casamento é coisa maravilhosa, das melhores coisas do mundo. E Jesus está condenando. Quando a gente fica deixando para depois os interesses do reino, para a gente ficar com as nossas coisas. Então, o problema não são coisas boas ou coisas ruins. O problema é a gente usar os recursos que vieram de Deus para a gente atender só os nossos interesses. E Jesus ele está falando assim, eu não dei essas coisas para vocês para isso. Eu quero que vocês casem, eu quero que vocês comprem lote, vendam um lote, mas lembre-se, o principal não é isso. O principal é usar esse carro aqui para ir atender aquele que precisa, para levar salvação para aquele que precisa, porque esse mundo aqui vai passar. O casamento vai acabar, querido. O lote vai acabar. O carro vai acabar. As juntas de bois vão acabar, queridos. A tua riqueza, você está suando tanto para juntar, para chegar lá no fim da vida, você falar que você tem 10, 20, 30 milhões da tua poupança, vai valer de nada no céu. De nada. Então o Senhor Jesus, ele está desesperadamente tentando nos fazer acordar para a gente olhar para o céu. Porque as coisas de verdade estão lá. Ele fala assim, pega os teus bens materiais... Pega os teus bens materiais, vende eles. Olha o cúmulo que é isso. Vende eles e dá de esmola. Porque é mais importante você dar esmola e ficar sem nada do que você estar todo abastado com ar-condicionado no seu quarto, com um carro novo, e daí depois chegar lá no céu, tudo isso for palha.
que vai ser queimado, queridos. Vai ser queimado. A única coisa que a gente leva para o céu são as nossas obras, que vão ser ouro, pedras preciosas. E essas obras, elas só vêm quando a gente faz algo pelo nosso próximo. Algo que aproxime ele de Deus. Algo que leva arrependimento para ele, que leva reconciliação para ele. Queridos, num mundo decadente, que já tem uma data de validade, esse mundo aqui. Você acha que o interesse de Jesus é que você fique mais rico? Você acha que o interesse de Jesus é que você tenha mais coisas? A minha oração, queridos, de verdade, a minha oração e o meu desejo é que todo mundo aqui, né, que a gente falava em Curitiba, você fala aqui, fica podre de rico. Fica uma pessoa pensando que é uma pessoa podre, não tem tanto dinheiro, meu Deus. Sai notas de R$100, né? Queridos, o meu desejo é que todo mundo seja muito rico, mas muito rico para ter mais recursos para poder fazer, para poder expandir o reino. Os interesses de Deus. Só, querido, só tem um jeito da gente chegar lá. É mostrando que a gente faz isso com o que a gente tem hoje. Jesus, ele condenou todo mundo que deixou para depois. Todo mundo. Ah, eu tenho que enterrar meus pais, eu tenho que fazer não sei o quê, não, eu tenho que só resolver um probleminha aqui. O tempo é agora. Queridos, os servos, os de 5 talentos, os de 2 talentos, a Bíblia fala, eles saíram imediatamente. Eu não posso perder mais tempo. Eu não posso perder mais tempo, eu vou multiplicar. Eu vou fazer isso daqui virar mais para o meu Senhor que me deu esses talentos aqui. Eu vou negociar, vou fazer o que for para isso daqui virar mais, para atender os interesses daquele que me deu. E às vezes a gente está, queridos, só dando desculpa, igual o servo de 1 talento. Dando desculpa, falando que o trabalho está puxado, falando que não sei o quê, não, porque eu estou com um projeto novo, porque agora eu estou reformando minha casa, porque agora eu estou me mudando, porque eu estou não sei o quê, que eu estou comprando um carro, queridos, e é sempre para depois, e sempre para depois, sempre para depois. E aquele que é dono do recurso, vendo você consumindo todos os recursos. Consumindo todos os recursos e deixando para depois. Só, queridos, o desfecho dessa história, ele não é um desfecho feliz. Porque daí depois chega o que tinha 5 talentos, ele chega para o senhor dele e Jesus ele fala, vai ter o acerto de contas. Queridos, nada mais justo. Você acha que Deus ele é mau por fazer o acerto de contas? Tipo, Deus está olhando assim, eu te dei a vida, eu te dei tudo. Eu te dei tudo que você tem, todas as suas capacidades, a tua família, o lugar que você mora, eu te dei todas as coisas, o teu emprego. É muito pedir para que você atenda os meus interesses? Queridos, Deus não é mau de fazer acerto de contas. É o mínimo que Ele pode fazer. E às vezes a gente fica com medo, vai chegar lá e Deus vai cobrar. Cara, é o mínimo. Ele seria um Deus, na verdade, muito ruim se não fizesse. Você não considera o dono de empresa, um administrador muito ruim se ele não fica cobrando os funcionários do resultado? Tem que cobrar. O Leandro tem que chegar lá, quantos metros vocês pintaram hoje? Pintamos só tanto. Poxa, no outro dia vocês pintaram mais, tem que dar uma melhoradinha. O que está faltando para pintar mais? Se a gente tivesse um rolo, não sei o que. O Leandro vai lá dar um rolo, então agora mais resultado. Aí eles chegam no acerto de contas. E o de 5, ele fala assim, tá aqui os teus 5 que você me deu. Os 5 talentos, né? Deve ser uma carroça, tá aqui, carroça com 5. E olha só, eu ganhei mais 5. E ele entrega para o Senhor. Queridos, vai chegar o dia que a gente vai devolver tudo para Deus. É o momento de entregar para Ele. Deus, foi muito bom a jornada aqui nessa terra, usufruir e tal, mas tá tudo de volta aqui o que o Senhor deu. Aí, o que aquele senhor fala? Servo, olha as coisas que Deus valoriza. Ele não ficou perguntando assim, nossa, você ganhou 5 a mais, deixa eu fazer umas contas aqui, agora tenho mais 52 milhões e tal. Não, ele não fez essa conta. Ele olhou assim, trouxe mais do que eu mandei, tá ok, dobrou, multiplicou, trouxe mais do que eu mandei, é isso que eu quero. E o que ele falou? Servo bom e fiel. Fiel, queridos, a fidelidade é uma característica do Filho de Deus. E a bondade. Entender que aquilo que eu estou na minha mão, esse celular aqui, essas roupas que eu estou usando, isso aqui, queridos, não é nosso não. Se não é meu, como é que eu vou ficar usando assim, sem temor no coração? Do jeito que eu achar melhor. Gastando a torta direita.
Às vezes ainda pior, só para eu crescer, para eu. Aí ele fala, servo bom e fiel. Aí, olha lá, para quem não gosta de trabalhar, querido, essa parábola aqui não é para você. Ele fala assim, fosse fiel no pouco, sobre o monte colocarei. Você trabalhou um monte a tua vida inteira, né? Vai ter mais trabalho no céu, querido. Você sabia disso? Que a gente vai trabalhar no céu ou não? Tem um monte de conceito que a gente absorve do céu, que é conceito de cinema, querido. Não é da bíblico, não. O pessoal fala, a gente vai subir para o céu, né? O céu vai descer, querido. A Nova Jerusalém vai descer. Vai ter trabalho no céu, vai ter hierarquia no céu, vai ter divisão de governo. É o governo de Jesus, então vai ter posições de autoridade. Queridos, galardão vai diferenciar pessoas. Vai ter a parte do céu, vai ter as trevas exteriores, que é uma parte além do céu. Então, queridos, a gente precisa entender o que a Bíblia está falando a respeito do céu. E vai ter trabalho, vai ter muito trabalho. Muito mais do que a gente trabalhou nessa vida aqui. Então, se você não gosta de trabalhar, querido, já muda tua cabeça, começa a ter prazer do trabalho. Né? Então ele fala assim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então chegou o servo de 2 talentos. E o servo de 2 talentos a mesma coisa. Ó, tá aqui os teus 2, estou te devolvendo, tem mais 2 que eu ganhei. O que foi a recompensa? Queridos, palavra por palavra, foi a mesma recompensa. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Ou seja, queridos, agora é para quebrar qualquer cadeia que você está vivendo na tua área financeira. Não importa quanto você ganha. Não importa quantas capacidades você tem. Não importa se o teu fulaninho do tal, do lado teu, ele tem mais que você. Não importa, queridos. Importa é você ser fiel com aquilo que Deus deu para você. Para você. E, queridos, agora eu queria falar sobre algo que a gente precisa desconstruir algumas coisas na nossa cabeça. Que é o que acontece com o servo de 1 talento. O servo de 1 talento, ele pegou só a visão da severidade do Senhor dele. Ele não se atentou para os interesses dele. Porque o nosso Deus, por mais que ele seja um Deus amoroso, infinitamente misericordioso, ele é um Deus justo e é um Deus severo, queridos. É um Deus severo. Ele não dá para se passar lábia em Deus. Não dá para se passar conversa. Então, o servo de 1 talento, ele pegou e falou assim, Senhor, eu sabia que o Senhor é severo, eu sabia que o Senhor colhe onde não planta, tal. Então, o que eu fiz? Eu enterrei o teu talento. Tá aqui enterradinho, agora ó, tá ele de novo aqui. Tá meio sujinho porque eu enterrei, mas eu tô te trazendo de novo. Aí o que Deus ele fala? Ele fala assim, o Senhor, você sabia que eu era desse jeito. E você mesmo sabendo que eu era desse jeito, você decidiu enterrar o talento. Queridos, a gente enterra o talento quando a gente usa o talento só pra gente. A gente enterra o talento, queridos, quando a gente acha que é pouco. Quando o que eu sei de Bíblia é muito pouco. Aí eu prefiro nem falar. A gente enterra o talento, querido, quando a gente se esconde atrás da timidez. Queridos, eu queria aliviar, porque hoje muitos psicólogos falam tanto sobre personalidade, queridos. Ah, porque tem fulano de tal que é extrovertido, outro é introvertido. Queridos, a Bíblia não fala nesses termos. A Bíblia fala assim, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Assim como os mentirosos. Então eu não posso aliviar, queridos. Tem que abrir a boca e falar de Jesus. Não dá para aliviar. Se você está tendo luta com a tua timidez, queridos, entra uma luta com Deus. Deus, eu sou tímido, isso está me impedindo de multiplicar aquilo que o Senhor deu. Tira isso de mim. Me cura. Não pode se esconder, queridos. A parábola que é análoga dos talentos é a das 10 minas. A mina também é um tipo de moeda lá, só que vale menos que o talento. E a mesma parábola, tem um senhor, ele entrega suas minas e tal. Queridos, na parábola das minas, aquele que não multiplicou, sabe o que ele fez? Ele guardou a mina num lenço. Um lenço que, se você olhar até no original, aquele lenço é o sudário, né? O sudário que você usa no corpo do morto, assim. Então, o que aquele cara ele falou pro senhor dele? Não, eu peguei a mina que o senhor me deu, eu coloquei num lenço bonitinho aqui e deixei guardadinho. Sabe aquela pessoa que toca violão, que tem o violão parado em casa lá? É aquela pessoa que tem alguma coisa dentro dela, mas que ela só compartilha ali na mesa com os amigos e tal, e não está usando para expandir o reino.
Tá lá bonitinho, todo mundo sabe que tem um lenço bonitinho guardadinho ali, mas na hora de usar para os interesses do Senhor, aí não serve. Não, mas tá guardado, tá guardado. E o desfecho da história é o mesmo, manda lá para as trevas exteriores. Queridos, a gente não pode deixar com que a nossa visão limitada daquilo que a gente tem interfira nos interesses do nosso Senhor. Queridos, por mais visão distorcida que você tenha a respeito de você mesmo, por pior que você pense que você seja, né? Você pode estar num momento difícil da sua vida que você acha que você é um lixão. Queridos, esse lixão tem um talento dentro dele, no mínimo 10 milhões de reais, que é suficiente, querido, para alimentar um monte de gente, que é suficiente, querido, para levar um monte de gente, Senhor Deus, aos pés da cruz, que é suficiente para tocar a vida de um monte de gente, reconciliar pessoas com Jesus. Esse é o nosso trabalho. Sabia que você tem um ministério? Às vezes fala, eu queria ser pastor, não sei o quê, não sei o quê. Você tem um ministério, a Bíblia fala. O serviço, o ministério da reconciliação. Reconciliar pessoas com o seu Salvador. Reconciliar pessoas com Deus, que é o sonho de Deus desde sempre. Ter relacionamento comigo, com você, com todos. Esse é o nosso serviço principal. A gente recebeu todos esses recursos para reconciliar pessoas. Só que a gente passa 70 anos, 80 anos vivendo para cuidar do carro. Você entende que é isso que a gente faz quando a gente só fica ganhando os recursos e construindo algo para nós? Não, mas eu melhorei o carro, eu coloquei roda de liga leve, eu troquei o amortecedor dele, eu coloquei um motor mais potente, eu coloquei som no carro, eu blindei o carro. Você está falando para Deus tudo que você fez com o carro, mas você não usou o carro para aquilo que era para ser feito. É isso que acontece quando a gente vive olhando para o próprio umbigo. E queridos, a Bíblia, eu não sei como dizer isso, porque isso me desespera o coração se eu estou nesse caminho. Que nem eu falei para os jovens ontem, tem algumas coisas que eu morro de medo, queridos. Morro de medo. Uma das coisas que eu morro de medo, que eu tremo na base, é chegar no último dia, olhar nos olhos de Jesus, falar, Jesus, eu estava lá no Caminho Vivo, eu fiz o DNA, eu fiz o GPS, ajudei pessoas em estado de rua, eu dei marmita, eu preguei um monte de vezes, eu fiz um monte de coisa de graça, e Jesus olhar nos meus olhos e falar assim, eu nunca conheci você. Queridos, porque unção, habilidade com palavra, você ter unção para pregar, unção para evangelizar, mesmo se pessoas se converteram através da tua vida, nada é garantia de que você está fazendo a coisa certa. Nada é garantia. A garantia é se a gente está se preocupando em conhecer Jesus. Aí, você está preocupado em ir para uma cidade melhor, porque vai ter mais conforto, que é mais seguro. Às vezes a gente não está nem conhecendo Jesus. Queridos, isso me dá temor. Me dá temor. Outra coisa que eu morro de medo, querido, é achar que eu estou fazendo pouco com aquilo que Deus me deu. Queridos, que desespero. Chegar lá no dia, chegar no grande dia, e o nosso Deus olhar nos teus olhos e falar assim, o que você fez com o que eu te dei? Você poderia ter feito muito mais. Você ficou preocupado, lambendo tuas feridas, que nem um cachorrinho doente lá. Ai, tô com dor. Ai, tive problema na minha família, tô com problema no casamento. Queridos, todo mundo passa por isso, mas tem que avançar. E se a gente esperar a coisa ficar boa, a gente nunca vai acontecer, porque a partir do momento que o casamento resolve, a tua empresa dá problema. Não é assim em casa? É um desespero. Se conserta uma torneira, aí outra estraga. Aí, de repente, nossa, agora tá tudo bem. Aí estourou o chuveiro, queimou, tem que trocar o chuveiro. É sempre assim. Aí depois tá caindo os azulejos lá. Queria dizer assim, a vida é assim. Agora, se você quer deixar a tua casa perfeita para receber alguém na tua casa, nunca vai deixar. A gente precisa fazer imediatamente. E a visão que a gente tem de Deus, muitas vezes nos inibe daquilo que a gente tem que fazer. A gente precisa ter essa visão positiva de Deus. Ele é severo sim, mas Ele está interessado em expandir o reino dEle. E Ele está me usando para isso. Ele está te usando para isso. Queridos, deixa eu falar uma coisa que entrou no pensamento do cristão da igreja, queridos. O teu trabalho remunerado não é interesse de Deus. Eu sei que isso choca
mas é aquilo que muitas vezes precisa ser dito. Queridos, teve uma época na igreja, historicamente, era muito forte a divisão entre a minha vida com Deus e a minha vida, a gente até falava, né? A vida secular. Vida com Deus, vida secular. Aí, de repente, veio o conceito, que eu acredito ser correto, que não existe a divisão. Vida com Deus, vida secular. Só, queridos, parece que agora a gente escorregou para o outro lado. As pessoas, só porque elas estão trabalhando ou porque tem uma empresa que visa o lucro ou qualquer coisa, as pessoas acham que estão fazendo o interesse de Deus. Queridos, não é. Não é. A tua empresa é só um meio para que o reino de Deus se expanda. O teu trabalho, onde você ganha o teu salário, é só um meio para que você possa expandir o reino de Deus. A tua faculdade é um meio para que você possa expandir. É só um meio. A gente não pode cair nessa mentira de achar que é suficiente eu trabalhar de segunda a sexta. Não é suficiente. Não é suficiente. E se o nosso emprego está nos impedindo de expandir o reino de Deus, a gente deveria desesperadamente reavaliar o emprego que a gente está. Não é suficiente. Ah, mas pastor, como que não é suficiente? Se tirarem se você passar a receber nada onde você está trabalhando ou na tua empresa, você vai continuar tendo a tua empresa? Ah, pastor, mas aí não dá. Tá aí a resposta, querido. Você não está fazendo para Deus, você está fazendo por causa do salário. E deixa eu falar, não tem problema você falar que você trabalha por dinheiro. Não tem problema, todo mundo aqui trabalha por dinheiro. Eu trabalho por dinheiro. A Bíblia ela fala assim, no teu trabalho você deve se portar ao teu chefe como se você estivesse trabalhando para Deus. Mas ele não fala que você está trabalhando para Deus. Ele fala como a tua postura, o teu coração, você tem que trabalhar como se o teu chefe fosse Deus. Então, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma destreza, você faria para Deus. Agora, ele não está falando. Paulo, ele nunca se gabou, ou ele falou que o fazer tendas dele era o ministério dele. O fazer tendas era só um meio de ganhar recursos para ele poder pregar por tudo que ele fez. De tudo que ele fez. Então, queridos, não caia no engano de achar que o teu trabalho é o teu ministério. Não é. O teu trabalho é o teu trabalho. Faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Agora vamos usar um outro exemplo. Pastor Fabinho e a Tânia. Eles assumiram a comunidade de Caminho Vivo sem receber salário. Eles recebiam uma ajuda de custo. Chegou um momento da vida deles que eles conseguiram abrir mão do trabalho deles, dos recursos, para se dedicar integralmente aqui. Agora eu tenho certeza, eu nem combinei com eles, mas eu tenho certeza, se eu perguntar para eles, se a gente tirasse o salário deles agora, eles iam continuar sendo pastores aqui. Porque, às vezes, com a menor parte de nós, acontece que o trabalho que entra o dinheiro, a renda, também é um ministério. Mas, queridos, é a menor parte de nós. A menor parte. A maior parte a gente vai precisar ter um trabalho para entrar renda, para a gente sustentar o nosso ministério. Agora, o que eu queria dizer para você? O Senhor, ele fala assim, antes, para o servo de um talento, antes você entregasse o teu talento na mão dos banqueiros. O que ele está querendo dizer? Existe uma diferença entre você pegar o talento e você sair para empreender. Empreender em que sentido? Você ter o seu projeto pessoal. O teu projeto pessoal. É você ir por conta, sem o pastor precisar mandar você ir. Vai lá no asilo, prega para os velhinhos lá. É você ir por conta levar uma marmita. É você ir por conta levar uma família, pagar uma compra do supermercado. É você por conta, com alguém que não é nem da igreja. Faz um discipulado semanal, leva a Bíblia, compra o livrinho discipulado, que tem um monte, fala assim, vamos ler a Bíblia todo dia. Todo dia ou toda semana. Eu vou ensinar a Bíblia para vocês. Você por conta. Ah, pastor, mas meu projeto é ridículo. Eu atendo uma pessoa, queridos. Eu fiquei não sei quantos anos fazendo discipulado só com 2. E eles mal vinham para a igreja. Levava lá, eu e a Agnes, levava a família lá para fazer como supermercado. Ninguém precisava saber, queridos, porque era o nosso projeto pessoal. O que esse Senhor ele está falando? É muito mais importante você fazer por conta, de acordo com aquilo que você entendeu do seu Senhor, do que você ter multiplicado um monte. Aí ele fala para aquele de um talento, ele fala assim,
o mínimo que você podia fazer é entregar na mão dos banqueiros. Queridos, quem que é o banqueiro nessa metáfora que Jesus está falando? O banqueiro é aquele que sabe o que fazer com o dinheiro. Então, todos nós temos um limite. E a Bíblia, ali na parábola, fala que o Senhor entregou conforme a capacidade de cada um. E olha lá, o pessoal fala o mistério, ó a chave, ó o manto, né? Ó o manto. Querido, se quer receber mais de Deus, aumenta a tua capacidade. Vai estudar, cara. Vai trabalhar, vai aprender mais a Bíblia. Aumenta a capacidade. Aprende mais sobre a administração. Aumenta a capacidade para que você possa receber mais. O princípio não é eu vou receber mais, aí eu aprendo como lidar. Eu preciso aumentar a capacidade para poder ter mais. Aí ele fala assim, o banqueiro, queridos, é aquele que sabe o que fazer com o dinheiro. Então todos nós temos um limite. Se eu entregar aqui 10 mil reais na mão do Fabinho, talvez ele vai saber como multiplicar os 10 mil. Só que se eu entregar 1.500.000 na mão do Fabinho, talvez ele já vai... Cara, já é muito dinheiro. Tipo assim, eu, por exemplo, também, eu não sei qual que é o meu limite, mas vai chegar um momento que eu penso assim, o que eu faço? Eu abro mais uma academia, eu pego lá uns 500 mil, 600 mil para abrir mais uma outra academia. O que eu faço? Aí você começa a chegar no teu limite. Tem gente que se você entrega 500 milhões na mão do cara, o cara, não, eu vou conseguir abrir uma petrolífera, sei lá, o cara consegue, né? Tipo, os contratos do cara é contrato de 50 milhões. Tipo assim, é outro nível de capacidade. Mas assim, o Senhor ele não está preocupado com esse nível. Aí ele falou, entrega na mão do banqueiro. Quem que é o banqueiro, querido? O banco hoje, você pode tuchar o banco de dinheiro, ele vai saber o que fazer para multiplicar. Deu 1 bilhão na mão do banco, ele vai fazer um monte de CDB, LCI, LCA, CRA, vai começar a fazer empréstimo. Ele vai dar o jeito de multiplicar. Porque o banco sabe. Então, aquele senhor, Jesus, ele está falando assim, você tinha que ter entregue na mão de quem sabe. Agora me fala, dentro dos recursos que Deus nos deu, todas essas coisas, o teu tempo, as suas habilidades, você saber mexer no computador, você saber tocar um instrumento, você saber pregar. Quem que é o banqueiro nessa situação? Com os interesses do reino de Deus. Quem que é o banqueiro nessa situação? Você sabe quem que é? Pastor Fábio, pastora Tânia. Jesus ele está falando assim, o mínimo que você pode fazer no reino é servir na igreja. O mínimo, queridos. O mínimo. Então assim, não tem como aliviar, queridos. Se você não está servindo na igreja, queridos, esse é o teu alerta. É o teu alerta. Por quê? Eu chego aqui pro Fabinho e falo assim, Fabinho, eu sei um pouquinho de Bíblia. Eu fiz uns estudos e tal. O que o Fabinho vai falar? Não, beleza, tem um lugar ali que você pode pregar. Ó, vamos mandar você para lá. Aí chega lá, o Vinícius. É filho, né? Mas... Pai, eu estou aprendendo violão. Beleza, Vinícius? Vou colocar você aqui. O que eu estou fazendo? O Fabinho sabe o que fazer com os dons, as capacidades e os recursos da pessoa. E ele vai direcionando, porque o que vier de dom e recurso para o Fabinho, ele consegue administrar. Ele é o banqueiro. O Fabinho e a Tânia. Então, a palavra está falando assim, o mínimo, queridos, o mínimo que a gente deveria ter feito é servir na igreja. Agora, ó, de todas as histórias que eu ouvi, de bilionários, o cara pode ter a capacidade infinita, praticamente, de lidar com dinheiro. Todos eles fazem o mínimo. Todos eles. Que é colocar uma parte no banco. Todos eles. Você pode ver, o cara pode ter investido, que nem o Elon Musk lá, 200 bilhões de dólares. Alguma parte ele vai ter no banco dele. Porque ele sabe que precisa fazer o mínimo. Então, queridos, a gente precisa fazer o mínimo. Aqui na igreja nós estamos carentes, muito carentes de pessoas para servir. Queridos, pessoas para grupo familiar, tira da tua cabeça que você precisa ser o cara para liderar o grupo familiar. Você não precisa, você só precisa ter o coração. Você só precisa ser bom e fiel com aquele tantinho que você tem. Tira da tua cabeça que você precisa ser o cara para ficar no computador, para estar aqui em cima. Não precisa, a gente precisa. Ó, hoje, por exemplo, não tem ninguém lá no computador gravando. Eu tive que deixar gravando ali para depois vir correndo para cá para poder estar aqui. Queridos, isso daqui é uma crítica. Eu preciso fazer as críticas para a comunidade Caminho Vivo. O pastor Danilo está cuidando do som todo domingo. A Tânia está indo pegar a gente lá nas casinhas. Queridos, agora me fala. Isso é trabalho de pastor? Ah, você está falando que pastor é alguém superior? Não. É os talentos. Se Deus entregou isso, cara, a gente está sendo negligente se a gente está fazendo o serviço que é para os outros fazer.
A Bíblia ela fala, serviço de pastor são dois: oração e palavra. Isso tem que ser, isso é o cerne do que é a igreja. Oração e palavra. Então nós estamos fazendo isso, só que às vezes a gente não consegue fazer melhor, porque a gente tem que fazer o dos outros. E o que aconteceu com o de um talento? Pega esse um talento e joga para quem? Para quem tem 10. Porque sabe o que fazer, só que sobrecarrega o cara que tem 10. Então, queridos, eu sei que a palavra ela é dura, mas eu não posso aliviar a palavra quando ela é dura. Ela é dura. E, queridos, o que acontece com a pessoa que viveu para si mesmo até o fim da vida? Lance nas trevas exteriores. Esse daqui não entendeu o que é o reino. Não tem como ter alguém assim no reino. Queridos, a vida que a gente tem aqui é uma grande peneirada. A salvação, com certeza, é através de Jesus e somente de Jesus. Só que a gente demonstra que a gente foi salvo. A gente demonstra. Esse é o conflito de Tiago com Paulo. Paulo falava da salvação pela graça e Tiago ele falava que a fé sem obras é morta. Parece contraditório, mas não é. É simplesmente assim, se você foi salvo, você precisa ter um tipo de atitude. Se você crê de fato que a alimentação saudável é importante, então você vai se alimentar de maneira saudável. Senão você não crê de fato. Se você crê de fato que Jesus te salvou e Ele perdoou os teus pecados, então você vai ter um coração perdoador, porque não tem como ser diferente. Não tem. Se eu fui perdoado de toda uma vida, de um lamaçal de pecado, como que eu não vou perdoar aquele que me ofende? Que não chega nem perto da ofensa que eu fiz com o meu Deus. Então, se eu tenho fé num Deus, se eu creio que tudo que eu recebi é de Deus, eu preciso trabalhar. Eu preciso. O meu trabalho vai provar que eu creio. Vocês entendem? A minha obra comprova a minha fé. É isso que Tiago está falando. Então, se eu passo a vida inteira vivendo para o meu próprio umbigo, lambendo as minhas feridas, queridos, eu estou falando que eu não entendi que eu recebi atitude de Deus. Dentro de mim ainda estou crendo que aquilo que eu tenho é mérito meu. E eu tenho que usar como eu bem entendo. E a gente começa a usar argumentos do tipo, que é famosinho. Não, mas se você dá o teu dízimo, se você não sei o quê, o resto do teu dinheiro faz o que você quiser. A parábola dos talentos não fala isso. Ela fala que a gente não tem o direito, querido, de fazer o que a gente quiser. A gente precisa multiplicar, ser bom e fiel com aquilo que Deus nos deu. E multiplicar dos interesses dele. Queridos, essa vida vai acabar. Ela vai acabar, ela está acabando, né? Todos nós nascemos com a sentença de morte já. Está o atestado de óbito ali do lado do nosso atestado de nascimento. Só está faltando preencher a data. Não vai ser diferente, querido. Só que a gente precisa acordar para cuspir, que a gente fala. Imediatamente sair. Queridos, não importa a qualidade do teu projeto. Não importa se o teu projeto está trazendo dezenas de pessoas aos pés de Jesus. Não é a quantidade. Quando Jesus ele libera a grande comissão, ele fala assim: vão, preguem, faz discípulos. Quem crê vai ser salvo. Quem crê batizado vai ser. Quem não crê, está perdido. Então ele está falando assim, a nossa responsabilidade é pregar. A nossa responsabilidade é lá expandir o reino. Agora, se as pessoas vão aceitar ou não, isso é responsabilidade do Espírito Santo. Não é nossa. A gente só precisa ser cooperador nisso. É ser os dedinhos de Deus ali, indo nos buraquinhos aqui de Paranavaí, onde a gente está. Amém, queridos? Então pode se colocar em pé, por gentileza. Então, querido, se eu fosse você, o que é a primeira coisa que eu ia fazer? Ia desesperado, Fabinho Patani, Fabinho Miatani, me encaixa em algum lugar aqui na igreja. Que é o mínimo, querido. A gente não pode deixar de fazer o mínimo. A igreja é a nossa família da fé. Se você está vindo aqui no culto, não está servindo, queridos, você é igual aquele teu parente que vai no churrasco, não leva carne, não leva bebida, não lava a louça depois, sai embora antes de todo mundo. Cara, é igualzinho. O culto aqui é a nossa diversão, queridos. É a nossa diversão. É a gente estar reunido para se divertir, para a gente celebrar, para cantar música, para a gente pular. É a festa de churrasco domingo.
Essa é a nossa alegria. A gente estudar a Bíblia junto é a nossa diversão. Né? A gente fazer o Happy Day ali, não precisava estar convencendo as pessoas para ir para um evento de família. Você vai convencer tua mãe a participar, né? Mãe, eu quero que a senhora venha aqui em casa no domingo. Aí a tua mãe vai ficar assim, mas o que vai ter para comer? Ah, não, vai ter macarronada e não sei o quê. Vou ficar em casa. E não é absurdo pensar isso? Então, queridos, evento da Caminho Vivo não tinha que estar forçando as pessoas a participar, convencendo. Não é coisa da família. Então, beleza, fez o primeiro passo, está servindo na igreja. Todo mundo que servindo na igreja, está faltando lugar, não tem problema, a gente arruma coisa para fazer. Queridos, o segundo passo, desesperado, vá fazer o teu projeto pessoal. Queridos, pode ser a coisa mais ridícula do mundo, né? Eu não vou dizer o que é ridículo aqui, porque cada um vai entender. Querido, pode ser a coisa mais simples do mundo, queridos. Pode ser cuidar de criança, evangelizar criança. Pode ser você abrir a tua casa para que você fique uma tarde ali com criança de outras mães ali, cuida das crianças. Daí depois você conversa com as mães, manda um recadinho. Queridos, é o teu projeto. O teu projeto pessoal, ele é exponencialmente maior em valor do que aquilo que a gente faz aqui na igreja. Quando a gente entrou aqui na Caminho Vivo, a gente assumiu a equipe de louvor, a liderança, e eu falava já para os músicos naquela época, eu falava assim, a gente tem que ensaiar menos. A gente tem que ensaiar menos aqui com a banda, tá menos tempo aqui, por quê? Porque a gente tem que ter tempo de ser crente. Porque daí é aquela coisa, né? O cara vai subir em cima do cavalo, cai do outro lado. O que é cair do outro lado? Depende de você entender o que tem que servir na igreja, aí você acha que a tua vida é servir igreja. Não é. Nós, aqui os pastores, a gente está correndo sério risco de achar que isso daqui é a nossa vida de crente. E a gente está achando que a gente está cumprindo com o nosso trabalho porque a gente está pregando no domingo, porque estamos liderando o grupo familiar. Queridos, não é. É o mínimo. Liderar o grupo familiar é o mínimo que a gente está fazendo. Porque ainda é alguém administrando os nossos talentos. Então, queridos, a gente precisa multiplicar o reino. O tempo ele está acabando. Mas qual que é a boa notícia? Que eu falei, para quem não quer crente no final ia ter oportunidade. A boa notícia é que o tempo não acabou ainda, queridos. A boa notícia é que nós ainda estamos aqui respirando. E se você não ainda está nessa caminhada, que a gente fala, essa caminhada, a nossa jornada cristã, eu queria fazer um convite para você nessa noite. É um convite não só para aceitar Jesus. Porque aceitar Jesus, todo brasileiro já aceitou. Queridos, é um convite para você ser seguidor de Jesus. Porque o convite de Jesus para nós é que a gente siga Ele. Então, eu queria que você fechasse seus olhos, por gentileza.